E nunca tenham medo de defendê-la, pois a verdade os tornará livres. Pois a verdade os tornará livres. Oh, John, estou orgulhosa de você. Eu não posso acreditar. Uma bolsa para a universidade. Estudar para o sacerdócio. Não está emocionado? Sim, mamãe, eu estou muito feliz. É a resposta às minhas orações. Vai ser o melhor padre de Praga. Espero fazer jus às suas orações. Você fará, John. Você fará. Ouçam o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 4 e 5. Lendo as escrituras em sua própria língua. Portanto, sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, temos obtido acesso a esta graça na qual permanecemos e regozijamos em nossa esperança de participar da glória de Deus. Meus amigos, estas são as palavras das Escrituras, a palavra de Deus. Não por penitências ou pagamentos ou favores sacerdotais, mas por um simples ato de fé somos justificados com Deus e desfrutamos da paz no céu. O justo viverá pela fé. Deus não quer que tentemos comprar o seu perdão. A Bíblia claramente diz: o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, um dom não tem vínculos. Um dom é grátis, dado em amor. De modo que eu digo a vocês, gastem tempo de joelhos, suplicando a Deus que conceda a vocês o seu perdão abundante. Aí fiquem de pé novamente, crendo que estão perdoados. E vocês estão perdoados. O cardeal está esperando, senhor. Eminência, é sobre Hus. Além disso, você é acusado de ter não apenas defendido, mas também pregado todos os escritos escandalosos, errôneos e heréticos que a igreja inteira combate. Mas tais acusações são falsas. Tais acusações foram tiradas diretamente do que você tem escrito e dito. Temos testemunhas. Está querendo dizer que tais acusações não são exatas? Mas vocês tiraram as minhas palavras fora do contexto. Vocês torceram o significado. Vocês estão usando apenas porções do que eu tenho dito ou escrito. Deixa-me explicar. Você nega que disse e escreveu tais coisas? Não. Mas não nessa ordem. E não com o significado que estão dando. Majestade, o concílio é formado de homens ilustrados. Eles vêm da Itália, da Espanha, da Hungria e de toda a Europa. Estão reunidos aqui com uma grande preocupação. A heresia se alastra e eles têm um objetivo: cortar pela raiz. Eles esperam voltar para suas terras e assegurar que o propósito de Deus foi cumprido. O apoio de um rei a alguém que é acusado de heresia pode ter perigosa ressonância por toda a Europa. Ninguém deveria tentar destruir a harmonia que existe entre a Igreja e o Estado. Eu ainda acho que Hus não é um herege. Majestade, isso compete ao concílio determinar. Mas ele ainda é um dos meus súditos. Ele foi designado para o meu palácio a meu pedido. Hus não é um homem comum. E a proteção de um imperador para seu leal súdito... O senhor apoia Hus e ele foi considerado um anticristo. Já se percebeu que está dando apoio ao diabo? Está preparado para arcar com as consequências? Chefes de Estado não são julgados pelo sínodo, meu caro cardeal. Acho que posso seguramente presumir que o calendário do concílio não incluirá a queima de um imperador. Verdade, majestade. Mas poderá incluir a excomunhão dele.
também foi declarado pelo mestre John Hus no mês de junho do ano do Senhor de 1410, também antes e depois disso, pregando ao povo numa certa capela de Bethlehem e em vários outros lugares de Praga, ele ensinou muitos erros e heresias. Eu clamo a Deus e a minha consciência para testemunhar. Eu não tenho ensinado nada contrário às Escrituras. Mostre-me onde eu ensinei. Mestre John, existem muitas testemunhas contra você. Homens importantes e nobres, conhecedores e sábios. Você rejeita o testemunho deles? Sim, até que qualquer um deles consiga provar, pelas Escrituras, qualquer erro da minha parte. Mestre John, você tem duas escolhas. Pode submeter-se à misericórdia deste concílio e lidaremos com você com bondade e com amor. Ou pode continuar a defender suas teses. Mas lembre-se que existem mentes brilhantes aqui com argumentos tão convincentes quanto as suas teses que você correria o risco de envolver-se em erros mais graves se fosse continuar com essa defesa. Reverendíssimos padres, eu vim a esta cidade livremente, não por teimosia para me defender, mas submeto-me humildemente à instrução deste concílio. Eu peço para que vocês me concedam mais uma audiência para que eu possa provar que minhas crenças e ensinamentos não são errôneos. Reverendíssimos padres, eu estou pronto a me submeter à sua correção e instrução. Neste caso, mestre John, saiba que a decisão deste concílio é a seguinte. Primeiro, você deve humildemente admitir o erro de suas teses. Segundo, você deve publicamente renunciá-las. E terceiro, você tem que aceitar e ensinar o oposto do que você tem escrito e pregado. John Hus tem que se retratar. Retratar significa renunciar a um erro previamente cometido. Mas já que nenhum dos erros a mim atribuídos aqui foi por mim nunca cometido, retratar-me deles seria uma mentira. O Sagrado Concílio está reunido aqui hoje para considerar as acusações contra John Hus, um padre, acusado de ser um discípulo do arquiherege Wycliffe, tendo pregado muitos erros e heresias. Mentira! Você está lendo mentiras? Temos provas de testemunhas que podem provar os fatos que acabo de ler. Quais são os seus nomes? Não há necessidade disso aqui. Suas testemunhas estão mentindo. Silêncio! Se este é meu julgamento, por que não me é permitido falar? Mais tarde terá a chance de responder a estas acusações juntas. Como posso responder a todas juntas? Tem que ser respondidas separadamente. Silêncio. Você não vai questionar o procedimento deste concílio. Já ouvimos o suficiente. Por favor, deixe-me falar para que essas pessoas aqui reunidas entendam que eu nunca peguei nenhum erro. Eu sou inocente. Ordeno que permaneça em silêncio. Ó Senhor Deus, me dê a força e as palavras para falar que glorifiquem o seu nome. E ainda tem mais. Acusamos o mestre John Hus de ter apelado diretamente a Deus, o que é um grave erro. A Bíblia diz que existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Eu entrego meu caso diretamente a ele, pois ele não será corrompido por suborno, nem enganado por falso testemunho. Herege! Se eu fosse herege, por que me arriscaria vindo aqui? Estou comparecendo perante este concílio por vontade própria e sob a proteção pública do imperador aqui presente. Hus escarneceu do processo eclesiástico ao apelar diretamente ao Senhor Jesus Cristo como Supremo Juiz. Depois de analisar todas as questões com cuidado, este concílio acusa John Hus de ter seduzido o povo cristão em sua maioria no reino da Boêmia e de não ter sido um pregador verdadeiro do Evangelho de Cristo, de acordo com os ensinos dos santos doutores, mas sendo na verdade um sedutor. Este santo sínodo reconhece que John Hus é obstinado e incorrigível e que não deseja retratar-se publicamente de seus erros e heresias defendidos e pregados por ele. Por estas razões, este concílio declara que John Hus será deposto e afastado do sacerdócio e de outros encargos que a ele haviam sido conferidos. Tal afastamento será executado, portanto, na presença deste concílio, de acordo com a ordem requerida pela lei.
Este sagrado sínodo de Constança, vendo que a igreja não tem mais nada a ser feito com John Huss, o entrega para o julgamento secular e decreta que ele seja entregue às cortes seculares para ser queimado na estaca, como herege. Ó maldito Judas, encomendamos a sua alma ao diabo. Que a sua memória desapareça da face da terra. Maldita seja a terra em que você caminhou. John Huss, entregamos sua alma ao inferno. E eu entrego meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus, pois tu me redimiste. John Huss, esta é a sua última chance de retratar-se e abandonar todos os seus erros. Chamo Deus por testemunha de que tudo que tenho escrito e pregado tem sido para resgatar almas do pecado. Não pode haver retorno. Meu Deus andou no caminho da verdade e da justiça, apesar de o levar para o Calvário. Posso eu, um dos seus humildes seguidores, recuar agora? Testemunhar a verdade de Deus é mais importante do que a vida. Com alegria eu confirmarei. Com meu sangue eu confirmarei todos os escritos e pregações das verdades que eu tenho defendido. Em tua mão, ó Senhor, eu entrego meu espírito. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Nesta mesma época, surge William Tyndale na Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Com esse desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe. Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15 mil cópias em 6 edições foram impressas e contrabandeadas em sacos de farinha, através de comerciantes para a Inglaterra, entre os anos de 1525 a 1530. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como um fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo, ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém, não viveu bastante a ponto de terminá-la. Você parece conhecer essa cidade melhor do que eu, Harry. Bom dia. O trabalho matinal faz muito bem. É para a glória de Deus. E pela graça de Deus. É Ele quem faz o trabalho se nós o deixarmos agir. E assim nós ganhamos o nosso pão. William, eu acho que fui roubado. Roubado? Onde? Eu não sei. Não faz mal, eu levava só alguns shillings. Só que eu ia pagar a sua refeição. Eu tenho dinheiro. Eu pagaria a refeição. Não, está proibido. Este convite foi meu. Talvez você me empreste o dinheiro que eu perdi. Claro. Pronto. Aqui está. Eu lhe pagarei assim que voltarmos, tá? Quando puder, Harry. Quando puder. Estou lhe devendo duplamente, William. Fuja! Harry! Fuja! Salve-se! Sim. Este é o homem. Levem-no. Em maio de 1535, Tyndale foi traído, preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. William Tyndale, o rei da Inglaterra tem queixas contra você por crimes cometidos em seu reino. Você foi preso e foi responsabilizado por heresias como estas. Primeiro, você sustenta que a fé se justifica sozinha. Segundo, você sustenta que acreditar no perdão dos pecados e aceitar a misericórdia oferecida no Evangelho é suficiente para a salvação. Terceiro, você declara que a tradição do homem não pode ajudar a alma. Quarto, você afirma que nem a Virgem, nem os santos suplicam por nós pessoalmente. E quinto, você defende que nem a Virgem, nem os santos deveriam ser invocados por nós. O que responde? Eu respondo com a consciência limpa diante de Deus e do homem, de que nunca sustentei, afirmei, declarei ou ofendi nada contrário ao propósito das Sagradas Escrituras de Deus. E disso, e apenas disso, me defendo. Você diria então que apenas a fé se justifica e não as obras? O fruto que cresce em uma árvore não faz da árvore boa ou má. Ele apenas nos faz saber se a árvore é boa ou se é má. E obras não fazem do homem bom ou mau. Elas apenas fazem ficar evidente a outros homens se aquele que realiza as obras é bom ou mau. O homem se reconcilia perante Deus apenas pela fé. E as obras não servem apenas para fazer que isso seja reconhecido diante dos homens. Esta é a questão do apóstolo Paulo. Como está escrito: pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós mesmos.
Este é um dom de Deus. Não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e, logo após, queimado na estaca em público. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra.